Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para dar continuidade à nossa peça e antes de continuar, quero agradecer que já liberado o primeiro vídeo, vocês super comentaram, curtiram, estão adorando as peças, eu tô muito feliz que tenha agradado vocês, tá? Também quero agradecer aqueles que não eram inscritos e correu lá, se inscreveram, ativaram o sininho, muito obrigada, porque a gente tem uma analística aqui no YouTube que apenas de 100% que me assistem, apenas 28% são inscritos. Então, por isso que eu peço para vocês, já que bastante gente assiste, se inscrevam também, é de graça e não paga nada, tá? Então, vamos lá dar continuidade para essa peça que vai ficar linda. Gente, até aqui, a minha peça chegou 38 centímetros, tá ok? Tanto de assim, quanto de altura. Agora, a gente vai para a seguinte parte. Nós paramos no vídeo anterior na última carreirinha de ponto alto. E lembra que eu falei para vocês não esticarem a peça, tá? Porque se você estica aqui, ó, ela vai ceder muito, então não faça isso, tá? A gente prendeu com um ponto baixo, deixa eu finalizar aqui junto com vocês, ó. Fiz um ponto baixo dentro do meu canto, ao invés de fazer uma correntinha, eu vou vir aqui, ó, no primeiro baixo e faço outro baixo dentro dele, ficando com a laçadinha pra cima, ó. Vou subir uma, duas, pra dar altura de um ponto alto. Agora, eu preciso fazer a largura pra fazer a volta do canto. Então, eu vou fazer mais 5 correntinhas. Uma, duas, 3, 4 e 5, ok? Então, são 5 mais 2, 7 correntinhas. Um ponto baixo, 7 correntinhas. Se você quiser fazer de outra forma, não tem problema. O importante é que tenha a altura de um ponto alto e 5 correntinhas de largura. Dou uma laçada e entro aqui, ó. Tá vendo esses dois pontos do canto? Eu vou entrar entre eles, tá? Não entra no ponto baixo. Entre eles e vou fazer o meu ponto alto. E aqui eu vou ficar com um ponto V, tá vendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Agora eu vou trabalhar duas correntes e nessa lateral eu preciso fazer carreiras de bloquinhos, quadradinhos, só que vai ter uma alteração. Eu preciso de 22 bloquinhos, sem contar o do canto. Para isso, o primeiro bloquinho eu vou pular apenas um ponto baixo de base, duas correntes, pulo um ponto baixo de base, no próximo faço um ponto alto. A partir daqui, eu passo a fazer duas correntes normal e pulo 2 pontos de base. E eu vou fazer assim até eu chegar lá na minha lateral. Duas correntes, 2 pontinhos de base, no terceiro, um ponto alto. Apenas o primeiro, eu pulei um pontinho de base. Por quê? Eu preciso que dê uma quantidade exata de quadradinhos, então, essa alteração eu vou fazer aqui no início e no final lá. Já na outra lateral, vai ter outra modificação. Então, vamos fazer até chegar ao final da nossa carreira. E eu já retorno com vocês explicando essa modificação para dar certinho os 4 lados, ok? Ok, chegando aqui no finalzinho, ó. Vou pular 2 pontos de base, vou no terceiro. E da mesma forma que lá no comecinho eu pulei um pontinho de base para fazer o primeiro bloco, aqui também vai me sobrar só um. Vou fazer 2 correntes. Aqui no cantinho onde a gente fez uma correntinha para virar, ó. Eu vou entrar, vou fazer o meu primeiro ponto alto do canto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e volto no mesmo intervalinho e coloco mais um ponto alto para ficar aqui o meu ponto V do canto. Então, vocês vão perceber que, ó, ficamos com 22 bloquinhos sem contar esses pontos V do canto, ok? E assim vai ter que ficar os 4 lados. Porém, esse lado aqui, que é assim, ó, deixa eu virar a posição certa da peça. Quando a gente iniciou o trabalho, a gente iniciou embaixo com 18 bloquinhos, você pode confirmar até na sua peça. Mas quando a gente subiu, a gente finalizou com apenas 17. Então, os pontos de base, aqui dessa parte de baixo, vai dar mais do que os pontos de base aqui da lateral. Só que eu preciso que os 4 cantos tenham a mesma quantidade de bloquinho. Então, o que que eu vou fazer? Aqui,
a minha modificação, eu terminei o primeiro e o último bloquinho com um ponto de base. Isso vai se repetir desse lado e desse lado, que é o espelho da peça. Agora, essas duas partes que tem um bloquinho a mais, nós vamos fazer da seguinte forma. Feito o ponto V, nós vamos continuar com duas correntinhas normal e vamos pular 2 pontos de base ao invés de um só. E vamos seguir até o final da carreira. Vanessa, mas não vai dar diferença? Não vai dar diferença, tá? É porque se a gente fizesse 18 por 18 lá nos bloquinhos, daria diferença no desenho. Demorou um pouquinho para me entender, quebrar a cabeça, mas é o real mesmo da receita, tá? Então, a gente vai seguindo. Quando você chegar no finalzinho, vai sobrar um pontinho ainda, mas não tem problema. Lá no finalzinho, vai bater 3 pontos de base ao invés de 2. Então, conforme você estiver trabalhando, você já quiser pular uma vez 3 pontos de base, um exemplo, ó, 1, 2, 3, e entrar no quarto já aqui, você também pode. Mas eu vou deixar para fazer isso lá no final, tá? Para ficar bem uniforme aqui, ó, na parte mais visível, que são as laterais. E aí, vai dar no total de 22 bloquinhos novamente. Certo, gente, chegando aqui no final, como eu falei pra vocês, ó, sobrou 1, 2, 3 pontos. E esse bloquinho vai dar o meu de número 22, porque senão eu podia pular só 1 ou 2, mas não, eu preciso exatamente 22 pontos. Entro aqui, ó, na correntinha de separação, vou fazer agora o meu ponto V com 5 correntinhas. E vocês confirmam aí o de vocês, se deu 22 pontos, sem contar o V do canto, tá? Então, ó, vai ficando dessa forma. Aqui eu pulei 3, mas você vê que nem dá não dá muita diferença. Olhando, às vezes, parece que eu pulei só 2, mas não, eu pulei 3, tá bom? Então, isso não vai atrapalhar o trabalho de vocês. Você vai concluir essa volta dessa forma que eu expliquei pra você. Esse lado que eu iniciei pulando um ponto de base, você vai repetir agora nessa lateral. E esse lado que eu pulei 2 de base no início e sobrou 3 no final, se sobrar 2 no final de vocês, sem problema, melhor ainda, tá? Você vai repetir no último lado aqui para finalizar a carreira, combinado? Então, vamos dar a volta e já volto com vocês. Prontinho, ó. Agora, eu tô aqui, ó, no meu último lado, que é o quarto, e aqui me sobrou 3 baixos, igual lá da outra lateral. Vou fazer a emenda já, ó. Vou pular um baixo, uma corrente, na terceira corrente, prendo com um ponto baixíssimo e faço uma correntinha para travar. Tá vendo? Ó? Então, ficou os 4 lados, sem contar o ponto V, com 22 espaço dos 4 lados, tá? Fazendo essa alteração que eu passei para vocês. Agora, nós vamos dar sequência. Aqui, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo para dar firmeza à peça. Na toalha, na cor cru natural, eu não dei esse acabamento, tá? Mas nessa eu vou dar para que nossa peça fique bem melhor do que aquela. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo? Então, ó, aqui nós temos as 5 correntes. Eu vou entrar e vou trabalhar 5 pontos baixos dentro dessas 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no ponto alto, eu não vou trabalhar, tudo bem? Então, eu vou fazer aqui, ó, ao invés de 2 pontos altos, pontos baixos aqui dentro, eu vou fazer 3, porque eu não trabalho o alto. Então, eu venho fazendo, ó, 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Lembra que eu falei para vocês não esticar a peça por enquanto? Exatamente por causa disso. A gente vai colocando esses pontinhos baixos e se você esticar muito a peça, não vai ficar legal, vai ficar repuxada. Então, deixa para fazer o ajuste só no finalzinho do trabalho, que é onde a gente vai borrifar água, a gente vai, se precisar passar ali o ferro, só o vapor do ferro a gente passa, tudo para que a nossa peça fique melhor e bem alinhada, tá? Então, ó, vamos trabalhar assim, para cada intervalo, 3 pontinhos baixos.
Para cada canto, 5 pontos baixos e não trabalhar os pontos altos. Belezinha? Vamos lá então. Certo, trabalhei ó, os 4 lados, fazendo os 3 pontos baixos nos bloquinhos e 5 no canto, tá? Agora aqui, ó, nós vamos finalizar essa carreira, 3 baixos num quadradinho, entro no primeiro baixo aqui do canto e faço um ponto baixíssimo. Então, quando a gente vir com a próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto alto sempre no primeiro baixo. E vai ficar 2 de espaço, próximo baixo, um alto. Então, eu já vou iniciar aqui, ó, com 1, 2, 3 correntinhas para dar altura, 2 correntinhas para dar espaço. Aqui nos cantos, eu vou pular apenas um ponto de base. Pulo um baixo, lembrando que eu trabalhei já o primeiro, pulo um baixo, entro nesse do meio, faço um ponto alto, que vai ser o meu ponto V. 5 correntes. Próximo ponto de base, eu não vou fazer dentro do espaço, vou fazer do ladinho, ó. Por quê? Pra ficar um ponto V bem abertinho, tá? E agora, eu faço 2 correntes, pulo um ponto de base, entro no próximo, que vai ser o primeiro ponto baixo dentro do bloquinho, e vou iniciar. Então, vai ser sempre assim, ó, 2 correntes, pulo 2 de base no terceiro, faço um ponto alto. Lembrando que esse terceiro sempre vai cair no primeiro baixo dentro do bloco, ó. 1, 2, entrei. E ele sai bem alinhado com o ponto baixo da carreira anterior, tá bom, ó? E vamos trabalhar dessa forma a volta toda. Quando chegar no outro leque, eu vou voltar com vocês para repetir essa sequência, para não ficar dúvida, tá? Trabalhada aqui, então, ó, chegando aqui nesse canto, vamos fazer juntas 2 correntes, 1, 2, aqui, ó, no primeiro alto dentro do canto, um ponto, 2 correntes. Agora, eu vou pular apenas um pontinho de base, ó, 1, vem no próximo e vai fazer o primeiro ponto alto do ponto V, 5 correntes, certo? Volta no ponto do ladinho e não aqui no meio, senão vai ficar sobrando ponto, certo? 2 correntes, pula o ponto de base e vem no próximo e já inicia os bloquinhos, tá? Agora, você vai sempre pegando, ó, no primeiro ponto baixo dentro do bloco, que vai ficar bem alinhadinho. Deu pra entender, então, gente? Só aqui no canto, ó, que quando a gente termina aqui, ó, esse bloquinho e esse, a gente pula apenas um ponto de base. E quando vai fazer o ponto V, você faz um do lado do outro e não no centro, tá? Que assim o nosso canto vai ficar bem certinho quando a gente terminar a peça, combinado? Nós vamos precisar de 3 carreiras de bloquinho e as 3 vai ter essa carreira de ponto alto, ponto baixo. Então, você sempre vai manter 3 pontos baixos nos bloquinhos e 5 pontos baixos dentro do ponto V. E vai voltando. Na dúvida, eu vou voltar com vocês sempre aqui, ó, para iniciar, tá? E aí, o restante vocês vão fazer porque é repetição. Ok, trabalhei toda a volta. Gente, esqueci de falar para vocês, sem o ponto V, ficamos com 24 bloquinhos, tá? Porque na segunda carreira aumentou 2 bloquinhos cada lado. Então, vamos lá, ó. Fiz o ponto alto, 2 correntes, agora eu vou fazer a emenda. 1, 2, 3, ponto baixíssimo. Faço uma corrente para travar o fio, ó. Já venho para o meu próximo bloco e trabalho 3 pontos baixos. Certo? Entrei aqui, ó, para o ponto V, são 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. Venho para o próximo bloco, 3 pontos baixos. Tá vendo como são repetições? E vocês vão perceber também, quando a gente vem só com a carreira do bloco, de ponto alto e 2 correntes, o trabalho repuxa. Mas quando a gente vem com a carreira de ponto baixo, que são 3 dentro do intervalo, super que dá um caimento na peça e ela fica uniforme. Olha, estamos na segunda carreira de bloquinho, depois a gente tem a terceira.
Aqui, ó, da mesma forma que fizemos essa, você vai repetir aqui em cima, tá? Vamos fazer a terceira carreira, colocar os pontinhos baixos nela, aí eu volto com vocês, que aí a gente vai começar o nosso desenho lindão, que vai ficar top. Prontinho, pessoal, eu já dei a volta toda no trabalho, ó. Fiz os pontos baixos. Agora que você já fez a última carreira de ponto baixo, você pode esticar a peça ponta a ponta, ó. Pega uma ponta outra, dá uma esticadinha. Tá vendo como que ele vai ficar retinho? Olha, bem retinho, tá? E assim, ó, a peça vai ganhando forma. Aqui o centro, depois eu vou dar uma dica pra vocês. Eu sempre dou, quem me acompanha aqui no canal sabe, né, da mágica da fadinha aqui, eu vou passar pra vocês. Então, agora a gente vai para a sequência do nosso bico, aquele bico maravilhoso que fica na peça. Aqui, ó, ficamos com 26 bloquinhos, sem contar o canto, tá? O ponto V do canto. Primeira carreira, 22, segunda, 24, terceira, 26, tá? Então, a gente ficou com 26 bloquinhos. Aqui, ó, eu parei faltando 2 bloquinhos para chegar no canto. Então, você vai fazer um baixíssimo, uma corrente, e no mesmo ponto, vamos fazer um pontinho baixo, tá? Certo, vamos trabalhar 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Tem que iniciar nesse mesmo ponto, tá? Ó, 1, 2, antes do leque, para dar certinho a contagem. 4 correntes, dou uma laçada. Aqui eu tenho o meu canto com 5 pontos baixos. Eu vou pular o primeiro e vou no segundo ponto baixo e vou trabalhar 3 pontos altos no mesmo lugar. 3. Ficando 3 pontos altos. Vou fazer 5 correntes. Próximo ponto de base, que é o terceiro, que fica bem no meio. Vou colocar novamente mais 3 pontos altos. Ficando assim. 5 correntes novamente. Venho para o próximo ponto do ladinho mesmo. E vou colocar novamente 3 pontinhos altos. 2, 3. Agora, olha como que fica, ó. Fica essas 2 argolas de 5 correntes, bem no canto do nosso trabalho. Então, nós vamos trabalhar agora a lateral, voltando com 4 correntes. A forma que fizemos aqui, ó, eu vou repetir. 2 bloquinhos, eu pulo 1, 2, entro aqui, ó. No primeiro, tem 3 baixos dentro desse bloco, eu entro no primeiro, tá? Ficando assim, dessa forma. Então, vocês vão perceber que nessa carreira, porque a gente tem pontos baixos, a gente vai continuar aquele mesmo esquema. Lembra quando eu falei pra vocês que a gente faz o ponto alto no primeiro baixo do intervalo? É a mesma coisa aqui, tá? Aqui, ó, no primeiro baixo eu iniciei e aqui, mesma coisa, no primeiro baixo do bloquinho eu inicio. Então, agora a gente vai para o próximo ponto. Feito o nosso ponto baixo, vou dar uma laçada na agulha e vou pular, ó, 1, 2 pontos baixos no terceiro e vou trabalhar aqui dentro um leque. Para fazer esse leque, eu não fiz nenhuma correntinha, tá vendo? Vou fazer apenas 3 pontos altos, perdão, uma correntinha de separação e no mesmo ponto mais 3 pontos altos, formando aqui, ó, o leque. Certinho? Pulo 2 pontos baixos no terceiro, que é sempre o primeiro aqui, ó, um ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Agora, eu preciso fazer novamente mais um leque. Vou pular 2 pontos de base no terceiro, que vai cair o primeiro aqui, e vou repetir esse leque. 2, 3, faço uma correntinha e volto com 3 pontos altos no mesmo lugar novamente.
2 e 3. Pulo 2 pontinhos de base no terceiro, um ponto baixo. Ficando assim, ó, leque do ladinho separado por um baixo. Feito isso, eu vou trabalhar 4 correntes, 2, 3 e 4. Vou pular 2 bloquinhos, dou uma laçada na agulha, entro no primeiro baixo, trabalho um ponto, 2 pontos, e o terceiro eu pego aqui no meio, tá? E faço o terceiro aqui no meio, no ponto baixo do meio. Faço 5 correntinhas, volto no mesmo base do ponto aqui do meio, faço o primeiro ponto alto e os dois aqui, ó, nesse terceiro baixo, para ficar bem divididinho aqui o meu leque, ok? Faço novamente 4 correntes. Aqui no meio do leque são 5, mas aqui, ó, de espaço são 4, tá? E eu vou fazer essa repetição. Então, o que que eu faço? Pulo 2 bloquinhos, entra aqui, ó, no primeiro ponto baixo do terceiro bloco. Agora, eu faço o seguinte, vou pular 2 de base, venho no terceiro e vou fazer novamente aquele grupinho de leque, que é um do ladinho do outro, uma corrente de separação, volta no mesmo lugar e vamos colocar 3 pontos altos. Certinho? Nós estamos fazendo essa repetição. Pula 2 pontos de base, no terceiro faz um baixo. 2 pontos de base, no terceiro, o seu segundo leque, ó. 2, 3, uma corrente de separação, volta e coloca 3 novamente no mesmo pontinho. Certo? Vou pular 2 pontos de base no terceiro, um baixo. Pronto, fiz essa repetição novamente. Agora, o que eu preciso fazer? Esse leque aqui. Vou repeti-lo. Para mim repetir ele, eu preciso fazer 4 correntes. Vou pular 2 bloquinhos, que são 5 pontos baixos, e vou iniciar aqui, ó. Primeiro ponto, eu coloco 2 pontos altos, o terceiro eu coloco no próximo. Faço 5 correntes, volto aqui, ó, o primeiro ponto no meinho, para ficar bem distribuído, e os outros 2 aqui no terceiro. Olha como que fica, exatamente igual o que a gente fez aqui. E ele fica bem centralizado, tá? Vamos trabalhar novamente 4 correntes. Vamos pular 2 bloquinhos. Entramos aqui, ó, no primeiro baixo do terceiro bloco. E vamos fazer essa repetição novamente, ó. Sem corrente, pulo 1, 2 no terceiro. Vou fazer aqui o meu leque. Essa distribuição de pontos só é complicada nessa primeira carreira, tá? Mas se você ficar atento e fazer aqui certinho junto comigo, você vai conseguir fazer também. Vamos para o segundo leque. Eu pulo 1, 2 no terceiro, faço um baixo. Agora, eu pulo 1, 2 no terceiro, faço o meu segundo leque. Uma corrente, volta no mesmo lugar. Faça os 3 pontos. Pula 2 pontinhos de base, no terceiro, um ponto baixo. Olha como que ficou aqui a nossa carreira, ó. Ficamos com 3 grupinhos de 2 leque, ó, 3, e 2 grupinhos de um leque de 5 correntes, tudo bem? Agora, ó, tá vendo? Da mesma forma que a gente, antes de fazer esses dois, a gente fez 4 correntes para fazer esse canto, vai ser feito aqui. 1, 2, 3, 4. Agora, chegamos aqui no canto onde tem 5 pontos baixos. Vamos pular o primeiro, entra no próximo baixo e vamos trabalhar aqui, ó, dentro desse buraquinho, 3 pontos altos.
Agora chegou a vez das 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Volta no próximo intervalo, próximo pontinho, coloque os 3 pontos altos. 2 e 3. 5 correntes. Próximo ponto, 3 pontos altos. E 3. E agora eu faço as 4 correntes para eu trabalhar a minha próxima lateral. Fazendo o quê? Olha, você vai olhar. 1, 2. 1, 2. Entra aqui, ó, no primeiro ponto do terceiro bloquinho, faça o seu baixo. A partir daqui, pule 2 pontos de base, entra no terceiro e começa a trabalhar aquele grupinho de 2 leques. Uma correntinha no meio, volta, mais 3 pontos altos. Tá vendo que simples? Parece tão difícil, olhando, né? Pula 2 de base no terceiro, um baixo, pula 2 de base no terceiro, seu segundo leque. E é essa repetição que você vai fazer nos 4 cantos da peça, tá? A quantidade de correntinhas são 4 entre cada motivo. E no leque do canto são 5, tudo bem? Ó, 1, 2, um ponto baixo. Deixa eu travar o fio. Essa daqui, ó, que eu falo pra vocês, ó, são 4 para iniciar o outro leque. Aqui dentro do leque são 1 corrente. Nesse leque maior são 5 correntes. E nesse leque que fica aqui, ó, bem no centro, são 5 correntes, tá? E assim a gente vai fazer os 4 cantos da nossa peça. Quando eu chegar aqui na emenda, eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Dei a volta toda na minha peça, trabalhando da mesma forma que eu expliquei pra vocês, ó. Cheguei aqui, fiz o meu último leque, tá vendo? E vai bater certinho aqui com o ponto baixo que iniciamos. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, sem corrente, tá? E agora eu preciso caminhar até eu chegar aqui nesses 3 pontos altos. Então, ó, para cada correntinha dessa, para eu não ter que arrematar o fio, eu vou caminhando com ponto baixíssimo. São 4 correntes, então eu faço 4 baixíssimos, um em cima de cada ponto. Cheguei aqui, ó, no ponto alto, eu entro e já vou subir com mais 2 correntes, porque eu fiz um baixo, tá? E dentro desses pontos, eu vou trabalhar um ponto para cada um. Já fiz o primeiro, lembrando que esses pontos do meio vai ser relevo. Então, eu dou uma laçada, entro aqui, ó, abraço o fio e faço um ponto alto em relevo, tá? Vamos fazer de novo. Aqui, eu fiz um ponto baixo. Vou testar com ponto baixíssimo para ver se fica mais juntinho. Ah, fica assim. Então, vamos lá com 3 correntes, então. Dou uma laçada, entro aqui nesse ponto e faço um ponto alto em relevo. Já no seguinte, eu vou fazer um ponto alto normal, tá? Apenas esse do meio que vai ser em relevo. Agora, aqui, ó, eu tenho essas 5 argolas do meu leque aqui do canto, ok? Eu vou trabalhar aqui 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e vou prender com ponto baixíssimo aqui no meio dessa argola, ponto baixo, perdão, ficando assim. E agora eu vou fazer 4 correntes novamente, e aqui, ó, eu tenho esses 3 pontos altos. Eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei nesse, eu vou trabalhar nesses pontos altos. Dou uma laçada, primeiro ponto eu faço em cima do ponto normal, o segundo eu pego em relevo, aqui por trás, ó. E vou fazer ponto alto em relevo. O terceiro eu faço normal, pegando aqui em cima do ponto. Certo? Agora, nós vamos fazer a mesma repetição aqui desse lado. 4 correntes... Prendo com um ponto baixo no meio da argola, 4 correntes, venho aqui, ó, nos 3 pontos, trabalho o primeiro normal,
O segundo eu vou fazer em relevo. E o terceiro eu vou fazer normal. Entenderam? Assim é o canto, os 4 cantos da nossa peça. Agora, nós vamos trabalhar a lateral. Para a nossa lateral, vamos continuar com 4 correntes. Tá vendo esse leque, o primeiro, você vai fazer um ponto baixo aonde a gente fez aquela correntinha. Um pontinho baixo, certo? E agora, nós vamos repetir um leque igual a esse aqui no meio. Lembra desse ponto baixo que a gente separou um leque do outro? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 3 pontinhos altos. Certo? Vamos fazer 2 correntes, volta no mesmo pontinho baixo e coloque mais 3 pontos altos. 2 e 3. Da mesma forma que eu iniciei esse leque prendendo com um baixo aqui nesse anterior, eu vou também finalizar com um ponto baixo aqui, ó, no segundo leque, certo? E agora, nós vamos trabalhar novamente 4 correntes. E vamos aqui, ó, para o leque de 5 correntinhas. Igual a gente trabalhou lá no leque aqui, ó, do canto, porém aqui são 2, nós vamos fazer aqui só que uma vez. Vamos entrar no primeiro ponto alto, fazendo um ponto normal. No segundo, um ponto em relevo. E no terceiro, um ponto normal. E aqui nessa argolinha, nós vamos fazer 4 correntes. Vamos prender com ponto baixo no centro da argola, 4 correntes. Volta para os pontos altos e trabalhe um ponto. O segundo é em relevo. Opa! E o terceiro é normal em cima do ponto. Tá vendo? A gente fez igual fizemos aqui, só que no canto, ó, são dois leques. E aqui, ó, é um leque só, com uma argolinha só de 5 correntes. Volta a trabalhar as 4 correntinhas. Chegamos aqui, ó, nesses leques, aquele mesmo processo. Um baixo no primeiro leque. E aqui, ó, no ponto baixo, que divide um leque do outro, eu vou fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos novamente no mesmo lugar. Tá vendo como que é o processo? É esse, vem no leque, faz um ponto baixo. Agora, você vai fazer novamente as 4 correntes, vai vir aqui, ó, no leque maior e vai colocar um ponto alto normal, segundo, ponto alto em relevo e terceiro, normal. Faz 4 correntinhas, prende com um ponto baixo na argola de 5 correntes, 4 correntes novamente e vai trabalhar aqui, ó, os pontos altos. O segundo em relevo e o terceiro normal. 4 correntes, vem aqui no leque, prende com um ponto baixo na pontinha, vem aqui no centro e trabalhe o seu segundo leque. Vou fazer mais esse com vocês pra gente repetir o canto, para que não tenha dúvida quando vocês forem fazer as outras laterais, tá? Vamos terminar esse leque. Prende com baixo. E agora, ó, vou vir aqui pro canto. 4 correntes. Vamos lá. Primeiro ponto alto, um ponto alto normal. Segundo, em relevo. Terceiro, normal. Agora, são 4 correntes, prende com ponto baixo, 4 correntes. Ponto alto. Primeiro, normal, segundo, em relevo. E o terceiro, normal. Agora, aqui,
4 correntes, prende com ponto baixo, 4 correntes. Vem aqui no ponto alto, o segundo é em relevo, e o terceiro é um ponto alto normal. Feito isso, 4 correntes, venha no leque, prende com baixo e vai dar sequência ao leque aqui, ó, do centro novamente. Deixa eu travar o fio. Olha, vai ficando dessa forma aqui. Tá vendo? Aonde era 2 leques, nós fizemos um leque bem no centro dele. E aonde a gente tinha aquele leque de 5 correntes, nós fizemos 4 correntes, um baixo, 4 correntes, tá vendo, ó? Um leque no centro, aqui nós fizemos as argolinhas e um leque no centro, tá? Nós vamos fazer dessa forma os 4 cantos da nossa peça. Bom, pessoal, finalizei a minha carreira, fiz tudo certinho, igual falei pra vocês. Então, agora a gente vou finalizar aqui junto com vocês, tá? Pra não ter erro. Fiz o meu leque aqui no centro, 4 correntes. Vem aqui, ó, aonde a gente fez 3 correntinhas para subir, nós fazemos um baixíssimo, finalizando a carreira. Vamos fazer o mesmo processo agora. 1, 2, 3 correntes. Próximo ponto continua sendo em relevo. E o terceiro ponto alto normal. Então, aqui vocês viram que eu só repeti a carreira anterior. Agora, aqui, ó, nesses 2 cantos, nós vamos continuar com 4 correntes. Tá vendo essa argolinha? A primeira argola, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Vai ficar bem onduladinho, tá? Bem frouxinho, é assim mesmo. Aqui nesse ponto baixo do meio, eu coloco mais um. E aqui nessa segunda argola, mais 2 pontos baixos. Então, a gente vai ficar no total de 5 pontos baixos dessa forma aqui. Voltamos com 4 correntes. E aqui nós temos os 3 pontos altos. Eu vou repeti-lo, fazendo o do meio em relevo. E o terceiro normal. Isso que eu acabei de fazer aqui, eu vou repetir desse lado aqui do nosso bico. 4 correntes, aí eu venho aqui dentro da argola, coloco 2 pontos baixos, faço um ponto baixo em cima do anterior e mais 2 pontos baixos aqui na outra argola, ficando 5 pontos baixos. 4 correntes, venho no ponto alto, faço a mesma repetição. Um normal, um em relevo e o outro normal. Os 4 cantos da nossa peça vai ser dessa forma, tá? Não muda nada. 4 correntes, 5 pontos baixos, 4 correntes, essa repetição. Agora, a gente tem aqui, ó, esse lado. Agora, nós estamos nessa parte onde a gente tem os leques. Nós vamos trabalhar 5 correntes para poder chegar aqui nesse centro. Não é 4, agora é 5, tá? 2, 3, 4 e 5. Entrei aqui no centro, faço um ponto baixo. Aqui dentro, vou precisar de um conjunto de 3 pontos baixos com picô. Então, vamos lá. Um baixo, 3 correntes. Volta aqui, ó, pegando as 2 laçadinhas desse baixo, faça o seu primeiro ponto picô. Certo? Agora, eu preciso de mais um. Para isso, eu tenho que fazer a base dele aqui dentro. Então, eu vou fazer a base, que é um ponto baixo. Novamente, 3 correntes, pego as 2 laçadinhas da base, faço meu segundo ponto picô. Preciso do terceiro, vou fazer a base, que é um ponto baixo. Subo 3 correntes, pego as 2 laçadinhas da base, faço o meu ponto picô. E preciso finalizá-lo com um ponto baixo, tá? Então, o que que aconteceu? Para esses 3 picô, eu precisei de 4 pontos baixos, tá? Para iniciar, um de separação, o terceiro de separação e o quarto para finalizar.
Trabalho 5 correntes, 3, 4, 5. Agora não são mais 4 aqui nessas partes, porque tá mais distante, tá vendo? Agora eu cheguei aqui nesse leque que tem 2 argolas. A mesma coisa que eu fiz aqui nesse canto, desse lado aqui ou desse lado, eu vou repetir lá. É que no canto tem 2, né? Então, eu vou repetir tudo nesse daqui, mas vai ser um leque só, né? Na verdade. Então, vamos continuar. Um ponto alto, um ponto em relevo e um ponto alto. 4 correntes. Lembra dos 5 pontos baixos? Então, vou colocar 2 na primeira argola, 1 no pontinho baixo e mais 2 na argola seguinte, 1 e 2, ficando com 5 pontos baixos. Fazemos 4 correntes e vamos aqui fazer o grupinho de ponto alto. Então, você vai perceber que é o mesmo detalhe lá do canto, porém, o canto, ó, ele tem 2 saídas, e aqui na lateral são uma saída só, que é um leque só subindo, aqui eram 2. Agora, eu preciso vir para esse leque fazer esse acabamento novamente. Então, eu vou ter que fazer 5 correntes, porque aumentou a distância. 1, 2, 3, 4, 5. Entro aqui, ó, dentro, faço um ponto baixo. Vamos para o ponto picô. 3 correntes, finaliza. Faça o ponto baixo de base, 3 correntes, finaliza. Novamente, o ponto alto de base. 3 correntes, finaliza, e o quarto ponto baixo de base, ficando assim, ó, dessa forma aqui. Fazemos as 5 correntes, vamos lá para o leque, esse daqui, e você vai fazer a repetição que a gente fez ali no anterior, tá bom? Então, pessoal, você vai dar a volta toda no trabalho. Deixa eu travar aqui. Esse leque do centro, você vai olhar sempre nesse para fazer o seguinte. O leque do canto, você vai olhar esse que eu ensinei para vocês, é a repetição. E esses leques aqui, ó, é o pontinho picô por 3 vezes e 5 correntes de separação. Belezinha? Então, vamos lá concluir a nossa volta. Bom, pessoal, aqui, ó, estou finalizando a minha carreira. Fiz as 5 correntes. E agora, eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com um baixíssimo, tá? Deixa eu travar aqui o fio. E vai ficando dessa forma aqui, ó. Gente, vocês já perceberam que a qualidade da luz já caiu bem? É porque já está anoitecendo, tá? Então, eu vou parar por aqui esse vídeo, vou editá-lo para que possa estar aí para vocês. Já postei um hoje, e esse, no caso, que vai amanhã, que é agora que vocês estão assistindo. É que não dá para continuar mesmo, já alcançou aí um tempo bom de minutos e a qualidade da luz já não me ajuda mais agora, tá? Então, eu vou continuar o vídeo amanhã para vocês. Muito obrigada por acompanhar, eu espero que a pecinha de vocês esteja dando certo. Qualquer problema, escreva para mim aqui nos comentários que estarei respondendo vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus!